Atos, capítulo 1, eu lerei a partir do versículo de número 6. Assim diz a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, todos comigo, vamos lá, 11, e lhes disseram, vamos, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Aleluia. Oremos ao nosso Deus. Senhor, fala conosco poderosamente nesta noite, na Tua palavra. Venha ao nosso encontro, Senhor. Nós precisamos de Ti. Pai, este pregador aqui não tem justiça própria nenhuma, mas é lavado no sangue do Cordeiro. Pai, o Senhor sabe como nós enfrentamos batalha espiritual o tempo todo. Ó Deus, e quando vinha para cá, o Senhor viu como inimigo, Deus, ó Pai, tentou trazer acusação de coisas passadas da nossa vida, que o Senhor já perdoou, já lavou, para entristecer o nosso coração e nos atrapalhar no pastoreio e na pregação da palavra. Mas eu te agradeço porque Satanás é derrotado. O Senhor já triunfou dele na cruz. E a única coisa que ele quer fazer é ficar nos enchendo a paciência, porque ele já perdeu. Ele já foi destruído pela morte do Cordeiro na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, porque Tu venceste a morte. Obrigado porque Tu venceste o diabo. Obrigado porque Tu venceste o inferno. E obrigado porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. É com a consciência, Deus, de que eu sou lavado no Teu sangue, de que meus irmãos que aqui estão são purificados pelo sangue de Jesus, de que aqueles que escutam a palavra são perdoados de seus horríveis, feios e tristes pecados. É com essa consciência que nós nos humilhamos e pedimos ao Senhor que fale poderosamente a nossa alma nessa noite. Clamamos a Tua bênção, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, versículo 19, o autor fala da ascensão de Cristo. Ele diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Depois que o Senhor Jesus ressurreto deu mandamentos aos seus discípulos, ele subiu aos céus e assentou-se à destra de Deus. Irmãos, nos dias da Bíblia, quando um general, como um grande general romano, vencia uma guerra, depois de muito tempo na guerra, então ele vinha entrando na cidade de Roma, na Via Ápia, e ele então levava os seus despojos e os seus inimigos. E primeiro entravam os inimigos que se tornaram escravos, e aí a multidão jogava neles excrementos, urina, tomate, os vaiava. E quando Júlio César vinha como grande general, eles começavam a gritar: César, 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 César. E o general entrava glorioso com sua grande batalha. O Senado romano, para que César não pensasse que ele era um deus, e depois o imperador romano achou que era Deus mesmo, colocava alguém no carro ao lado do general, dizendo-lhe em latim: memento morti est, memento morti est, memento morti est. Ou seja, não te esqueças que tu não passas de um mortal. Não te esqueças que tu não passas de um mortal. Não te esqueças que tu não passas de um mortal. Mas neste quesito com o Senhor Jesus foi diferente.
Ele foi cravado na cruz do Calvário. E a Bíblia diz lá em Colossenses que ali ele cravou todo o escrito de dívida que era contra nós. A nossa nota promissória de dívida foi cravada na cruz. E assim ele triunfou dos principados e potestades na cruz. Quando Jesus morreu, ele venceu Satanás e todos os demônios. Porque agora Satanás não impede mais a salvação de ninguém. Cristo morreu para salvar os pecados do seu povo. E então, ao terceiro dia, ele ressuscitou, venceu a morte e permanece 40 dias com seus discípulos, aparecendo, ora desaparecendo, mas ensinando coisas para eles. E depois de 40 dias, então, ele se reúne com eles para lhes dar as últimas palavras. E a palavra de Deus, então, diz que, no texto que nós lemos, que ele subiu aos céus. E comparando com o texto de Marcos, imagine que Jesus entra nos céus como um general glorioso. E então, quando ele entra, tendo vencido o diabo, tendo vencido a morte, tendo conquistado a salvação do seu povo, tendo glorificado o Pai, tendo cumprido a sua missão, ele entra nos céus gloriosos, e eu imagino todos os anjos: Jesus, 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 Jesus. E quando ele entra, num grande momento de honra, é-lhe dado um trono à direita de Deus Pai, e ele é honrado como general vitorioso, e se senta à direita de Deus Pai, e recebe toda a autoridade nos céus e na terra. A ascensão de Cristo, irmão, é algo tremendamente importante para a nossa salvação. Só porque ele morreu e ressuscitou, ele ascendeu aos céus e foi exaltado. E porque ele teve essa ascensão é que ele pode nos dar como presente o Espírito Santo. Porque agora ele subiu e recebe de volta toda a autoridade nos céus e na terra. E o primeiro presente que ele dá para a igreja, depois que ele se senta à direita de Deus, do lugar onde governa todas as coisas, é o seu divino Espírito. Aqui, irmãos, neste texto que eu li convosco, nós vemos um momento em que Jesus está subindo. E ele dá as últimas instruções aos seus discípulos. E quando ele então ascende aos céus, essa doutrina maravilhosa da ascensão nos mostra que nós só temos o Espírito Santo e a igreja só é abençoada porque Cristo venceu a morte e ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, e aí pode nos dar o Espírito Santo e governa soberanamente a sua igreja. Então o texto nos ensina aqui essa doutrina que a ascensão de Cristo, o fato de que ele tenha ascendido e sido exaltado e sentado à destra de Deus, é uma bênção maravilhosa para a nossa vida. E aqui o texto, então, querido amigo e irmão, mostrando que a ascensão é uma bênção, traz para nós algumas revelações da ascensão de Cristo. Se ela é uma bênção, o que ela revela para mim e para você? Ao olharmos para o texto, em primeiro lugar, ele nos diz que a ascensão de Cristo revela o nosso coração. O texto nos apresenta, então, as revelações da ascensão de Cristo. A primeira delas é o seguinte: a ascensão é uma bênção, porque ela revela o nosso coração. Jesus, irmãos, está se despedindo dos seus discípulos. Era o último momento que eles teriam com ele. Seria o momento no qual eles deveriam ajoelhar, deveriam agradecer, deveriam se despedir, deveriam cantar para o Senhor. Mas nesse momento, o coração deles é revelado. A angústia, a ansiedade, o pecado deles é trazido à luz naquele momento. Veja a pergunta que eles fazem para o Senhor no versículo de número 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja bem que eles não estão preocupados com a glória do Senhor Jesus. Vejam bem que eles não estão preocupados com o fato de que agora Jesus vai para longe e vai se ausentar deles. Eles estão preocupados com o reino político de Israel. As motivações deles não são as motivações de Deus. Jesus quer que o evangelho seja pregado a toda criatura. Jesus quer que a igreja viva para glorificá-lo. Jesus quer que eles orem invocando o Espírito Santo. Mas o que eles estão preocupados é com o reino político de Israel. Eles perguntam: o Senhor vai ser agora que o Senhor vai expulsar esses romanos daqui?
vai botar todo mundo para correr, vai colocar Israel no trono e Israel vai dominar o mundo. Eles estão preocupados com um projeto de poder político e não com uma vida que glorifica a Deus e não com uma vida que exalta o Senhor. Então, nesse momento da ascensão, Jesus revela para eles o coração deles. E a resposta dele é a seguinte: isso não é da conta de vocês. É isso que ele fala. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Vocês não têm nada a ver com isso. Mas quando Cristo ascende aos céus, irmãos, Ele nos liberta de nossos pecados. E por isso, muitas vezes, Ele mostra a maldade do nosso coração. Muitas vezes, as nossas prioridades não são as prioridades de Deus. Me dói, irmãos, pensar que depois de 3 anos no melhor seminário da história, depois de verem a Cristo ressuscitado, a prioridade dos discípulos não é o avivamento, não é a evangelização do mundo, não é a salvação de almas. A prioridade deles é poder político. Que coisa terrível, irmãos. E muitas vezes, irmãos, é assim conosco. Nós servimos ao Senhor Jesus, fomos salvos por Ele, mas a nossa primeira preocupação não é a glória de Deus, a nossa primeira preocupação não é louvar o Senhor, a nossa primeira preocupação não é pregar o Evangelho, a nossa primeira preocupação não é, querido irmão, fazer discípulos. A nossa primeira preocupação, muitas vezes, é como é que eu posso fazer para ficar rico, reverendo? Como é que eu posso fazer para arrumar a esposa mais bonita de São Paulo, reverendo? Como é que eu posso fazer para arrumar o marido mais lindo do Brasil, pastor? Pastor, como é que eu posso fazer para ter isso, isso e aquilo? E de repente a nossa prioridade não é Deus. Nós não amamos a Deus, nós não buscamos a face de Deus, nós colocamos qualquer coisa e qualquer pessoa no lugar de Deus. E aí então o Senhor precisa revelar para nós o nosso coração. Irmãos, a nossa prioridade tem que ser as prioridades de Deus. Tanto é que quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar pelas prioridades de Deus em primeiro lugar. Tem gente que só ora assim: Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me dá umas férias, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Tem Deus supermercado, Deus me dá. Deus nos dá tudo, Ele cuida de nós. Mas a prioridade da oração não somos nós, a prioridade é Deus. Jesus, quando nos ensina a orar, Ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Então nós temos que reconhecer que Deus é Pai, nosso e de nossos irmãos, e Ele é Altíssimo. Primeiro pedido que Jesus nos ensina a fazer: santificado seja o teu nome. Santificado significa separado para a exaltação. A primeira prioridade de Deus é que o nome dele seja glorificado. E se Deus é a primeira prioridade da nossa vida, antes de orar por nós vamos orar: Deus, glorifica o teu nome na minha vida, Pai. Glorifica o teu nome na minha família, Deus. Deus, glorifica o teu nome na tua igreja. Deus, o Senhor é maior do que tudo e do que todos. Me deixa viver para te adorar. Essa é a primeira prioridade. Segundo lugar, Jesus nos diz para lá o que venha o teu reino. Como é que o reino de Deus vem? Jesus disse que num primeiro momento ele não vem com visível aparência, mas ele vem na transformação dos corações. Então quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo: Deus, salva pecadores. Jesus morreu na cruz para salvar pecadores. Então, Deus, salva minha patroa que não tem o Senhor Jesus ainda. Salva meu patrão que não conhece o Senhor Jesus. Salva meu chefe no trabalho. Salva essa pessoa que trabalha para mim, meu Deus. Salva meu colega de universidade, Senhor. Salva essa cidade que está caminhando para o inferno, Deus. Me usa para pregar o Evangelho. Deus, converte os teus eleitos. Essa é a segunda prioridade. Que o reino de Deus se manifeste através da salvação de almas e da transformação de vidas. Depois, a terceira prioridade é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, qual é a prioridade de Deus? Deus, que a tua palavra seja obedecida aqui na terra, como ela é obedecida no céu. Deus, que eu obedeça a tua palavra lá em casa, como os anjos obedecem no céu.
Deus, que na nossa família nós obedeçamos a palavra como ela é obedecida no céu. Deus, que nessa igreja obedeçamos a tua palavra como ela é obedecida no céu. Deus, que no meu trabalho, nessa cidade, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Só depois de colocar as prioridades de Deus é que você pode orar por você. Você ora assim? Aí depois você pode dizer, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois você pode pedir pelo sustento. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Depois você pode pedir por perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Depois você pode pedir por livramento. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Livra-nos do mal, ali é livra-nos do maligno, do diabo. E em último você termina dizendo, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, nós não oramos conforme Jesus nos ensinou. Nós oramos assim, Deus, faça mal, faça bem. Na comida a gente ora tão rápido que a gente fala assim, Senhor, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Nem agradece, é? E só fala, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Meu Deus. A gente só quer as bênçãos de Deus e não quer o Deus da bênção. E é por isso que muitas vezes o Senhor nos leva para momentos de dificuldades, para nos dizer que a maior bênção que Deus pode nos dar é Ele mesmo. A maior bênção que nós podemos ter é conhecer o próprio Deus. A maior bênção que Deus nos dará é um relacionamento vivo e pessoal com Ele. A maior bênção que Deus nos dá é a bênção de morrermos para nós e vivermos para Ele. É por isso, irmãos, que Deus muitas vezes nos permite que nos frustremos com pessoas, para que nós não as coloquemos no lugar de Deus. É por isso que às vezes Deus permite que alguns projetos nossos não deem certo, para que nós não idolatremos nossos projetos. É por isso que Deus nos permite que nós nos frustremos com nossas esposas, e as esposas com seus maridos, para que nós não coloquemos nossas esposas no lugar de Deus. É por isso que Deus às vezes permite que nós nos frustremos, inclusive com nossos filhos, para que eles não se tornem ídolos e estejam no lugar de Deus. Porque a maior bênção que nós precisamos é de um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas se você tem colocado alguém ou alguma coisa no lugar de Deus, ou até você mesmo, o Senhor nessa noite te chama ao arrependimento em nome de Jesus. O Senhor te chama a pedir perdão porque Ele não tem sido o maior amor da sua vida. Ele não tem sido a prioridade do seu coração. Você não está nem um pouco preocupado com a glória dEle. Você não se preocupa com a prioridade dEle, que é salvar almas. Você nem se preocupa de se a palavra dEle é obedecida ou não. O seu coração, mesmo que você esteja na igreja, está totalmente longe do Senhor. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, em nome de Jesus. Que Ele te visite com arrependimento, em nome de Jesus. Amém! Que Deus nos dê o coração quebrantado e humilde, irmãos. Primeira revelação da ascensão de Cristo é que ela revela o nosso coração. E, infelizmente, na maioria das vezes, o nosso coração não é totalmente de Cristo, como deveria ser. Que Deus nos perdoe e que Ele tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém! Só com essa paulada a gente ia poder ir embora. Né? Irmão, quando o pregador prega, o primeiro com quem Deus fala é com ele. Né? Então, o primeiro que apanha sou eu. Né? Então, se você sente que apanhou, eu apanhei muito mais. Então, vamos chorar junto e pedir a Deus que nos perdoe e tenha misericórdia de nós. Né? Primeira revelação da ascensão. A ascensão revela o nosso coração. Mas a palavra de Deus diz que a ascensão é uma bênção. Que outra revelação tem essa doutrina da ascensão de Cristo para o nosso coração? Segunda revelação da ascensão de Cristo é que Deus é soberano. Segunda revelação da ascensão de Cristo é que Deus é soberano. Então, em primeiro lugar, ela revela o nosso coração. Em segundo lugar, ela revela que Deus é soberano. Versículo de número 7, vamos ler todos comigo? 1, 2, 3, versículo 7, vamos lá? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade.
Jesus diz para eles: vocês não têm nada a ver com isso. Parem de querer ser Deus. Ele diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que Deus reservou só para a autoridade dele. Só ele que sabe tempos ou épocas e a maneira como ele conduz todas as coisas. E é interessante que Jesus usa a palavra tempo, que é a palavra cronos no grego, de onde vem o nosso tempo cronológico, o tempo do relógio. Então é o seguinte: você não precisa saber o tempo do relógio no qual Deus vai fazer as coisas. Deus é o dono do relógio. E Ele está no controle de todas as coisas. E eu vou te contar algo: o Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos no livro dele, quando nenhum deles havia ainda. O dia que eu vou morrer já está determinado. Está escrito no livro dele. Você consegue apagar, Cleves? Eu não. Está lá. Deus controla o tempo do relógio. Mas a bênção maravilhosa é que o texto diz que Deus controla tempos ou épocas. E a palavra grega usada para época aqui é kairos. E kairos, irmãos, é um tempo especial da visitação de Deus. É um tempo diferente. O cronos, tempos, aqui é o tempo do relógio. O kairos são épocas nas quais Deus resolve abrir os céus e descer, e intervir poderosa e sobrenaturalmente, mandando o avivamento espiritual. Então Jesus está dizendo para eles: vocês não controlam o relógio, vocês não sabem nem até quando vocês vão viver, e outra coisa, vocês não controlam o dia da intervenção, o dia da visitação, o dia do avivamento, o dia em que Deus faz brilhar a glória dele. O dia em que Ele intervém sobrenaturalmente. Ele é soberano. É Ele quem controla o relógio. E é Ele que decide o dia em que Ele vai abrir os céus e fazer grandes milagres para a sua glória. E vai se revelar poderosamente em nossa vida. Ele está no controle de tudo. E aí diz o texto aqui o seguinte: Ele reservou isso pela sua exclusiva autoridade. Sabe o que significa isso, Maria? Que Deus não divide a autoridade dele com ninguém. Deus não divide o lugar dele na sua vida com ninguém. Ele não vai deixar você controlar o relógio. E Ele não vai deixar você controlar o dia da visitação. Ele não abre mão de ser Deus. Aleluia, graças a Deus por isso. Ainda bem, irmão! Porque se Ele nos desse esse poder, nós faríamos tanta besteira. Ele tem exclusiva autoridade. Sabe o que Jesus está dizendo? Que Deus é soberano. Ele controla o relógio. Ele controla o dia do avivamento e o dia da bênção. Ele controla a nossa vida. Ele controla a vida da nossa família. Ele controla o nosso pai, a nossa mãe. Ele controla o noivo, aleluia, a noiva. Ele controla a esposa, Ele controla os filhos. Ele controla o relógio. Ele controla a noite, Ele controla o dia. Ele controla o nosso trabalho, o nosso descanso. Ele controla, querido amigo, irmão, o nosso caminhar. Ele controla o nosso deitar. Ele controla o nosso pensar. Ele controla o nosso coração. Ele está no domínio de tudo. Deus é absolutamente soberano. O reverendo Jonathan Edwards, quando estudava essa doutrina, ele dizia: eu gosto, porque é bíblico, de atribuir soberania absoluta a Deus. Nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. É por isso que eu sou o careca mais convencido do mundo, aleluia. Porque se caiu foi porque o pai quis que caísse. Eu queria ter cabelo, mas Deus falou assim: não, você fica mais bonito careca. Hein? Aleluia! Hein? Glória a Deus. Hein? Então vamos lustrar a testa para ela brilhar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Né? Porque Deus está no controle. Deus é soberano. Irmãos, essa doutrina é poderosíssima. Salmo 115, 3 diz que nos céus está o nosso Deus, tudo faz como lhe agrada. Essa doutrina está na nossa mente, ela precisa vir para o nosso coração.
Esse Deus soberano mandou o Filho dele morrer na cruz por mim. Ele cuida de mim. Ele está no controle de todas as coisas. Irmãos, nós moramos 7 anos no Chile. E só quem morou fora do país sabe que é um grande desafio o processo da volta e da readaptação. E quando nós voltávamos do Chile, eu tive alguns convites para pastorear no final de 2007. E Deus nos levou para o Guará 2 em Brasília. Mas um dos convites que eu tive naquela época foi do reverendo Arival Dias Casimiro, para vir ser pastor auxiliar dele na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, no final de 2007. E nós entendemos que Deus estava nos chamando para Brasília. E, de repente, um colega virou para mim e falou assim: você é louco? Você tem que ir para a Igreja de Pinheiros. Uma igreja que tem o pastor Arival. O pastor Hernandes está indo para lá. Vai para lá porque Deus te deu o dom de pregar. Lá você vai começar a se destacar. E lá você vai se tornar um conferencista internacional. Vai para lá. Eu falei: irmão, eu amo pregar a palavra de Deus. Mas eu tenho que ir para onde Deus mandar. Meu objetivo não tem que ser esse. Eu vou para o Guará. E se lá no Guará Deus quiser fazer de mim um conferencista, Ele vai fazer. Mas não sou eu que faço isso. E, irmãos, eu fui para o Guará. E, estando no Guará, eu preguei na maioria dos estados do Brasil. Estando no Guará, não em São Paulo, Deus me deu a bênção de pregar nos Estados Unidos 3 vezes e até na cidade de Seul, na Coreia do Sul. Porque eu não precisei me preocupar disso. Meu objetivo é submeter-me à vontade de Deus. Eu sempre disse isso aos meus alunos no seminário. Eu falei: tem gente que forma e quer ir para a Igreja Unida, ou para a Igreja de Pinheiros, ou para a Igreja de Alphaville. Mas se Deus te chamar para o sertão, varão, vai para o sertão. Sabe por quê? Porque Deus mandou João Batista pregar no sertão. João Batista pregava no deserto da Judéia. Ele vestia uma roupona de couro, né? Tinha uma roupona de pele de animal, tinha um cinturãozão de couro. Comia gafanhoto e mel silvestre. Era um sujeito exótico. E ele começou a pregar no deserto. Começou a pregar para os calangos, porque lá não tinha gente, era deserto. Mas ele começou a pregar, irmãos. E Deus levou a província da Judéia. Deus levou a província do Jordão. Deus levou a capital, Jerusalém. E de repente você tinha multidões de pessoas ouvindo João Batista pregar no deserto. Então, se Deus te manda para o deserto, vai para o deserto e fica lá. Porque se Ele quiser que o mundo inteiro te escute, o mundo inteiro vai para o deserto escutar. Nós temos que nos submeter à vontade do nosso Deus. Isso é maravilhoso. Se Deus mandou Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, irmão, Ele vai deixar de cuidar de nós. Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, Ele deu o único filho que Ele tinha. Antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Preste atenção, se Deus já deu o que Ele tinha de melhor por você, Ele vai deixar de cuidar de você agora. Ele vai deixar de te carregar no colo. Ele vai deixar de te sustentar nas suas aflições. Ele te ama, Ele deu Jesus na cruz por você. E preste atenção, o seu Deus está no controle de tudo. Ninguém pode se opor a Ele. Sua vontade sempre será feita. Então confie na soberania desse Deus. Diga: Senhor, me ensina a confiar em Ti. Porque Ele é soberano e é bom. Se Ele fosse soberano e te odiasse, você podia viver morrendo de medo. Mas se Ele é soberano e te ama, você pode viver em paz. Porque Ele não abre mão de você. Ele diz que cuida de você como a menina dos olhos dele. Ele te carrega no colo. Ouviu um amém calvinista aí? Ele não te abandona. O Senhor cuida de você. Então confia.
Ainda que as coisas não estejam acontecendo do jeito que você esperava, tudo que Deus está fazendo é o melhor. Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. E tudo aquilo que Ele projetou para você vai se concretizar. Nenhuma promessa dele vai cair. Todas as bênçãos vão ser derramadas sobre você. O Senhor te ama muito. E Ele vai cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Louvado seja o nome do Senhor! Que bênção maravilhosa é a palavra de Deus. A ascensão é uma bênção. Pastor, o que essa bênção revela para nós? Primeira revelação da ascensão é que Deus revela o nosso coração. Segundo lugar, a ascensão revela que Deus é soberano. Mas em terceiro lugar, o texto nos diz nesta noite, queridos irmãos e irmãs, que a ascensão revela os planos de Deus. A ascensão revela os planos de Deus. Que bênção maravilhosa que Deus queira compartilhar conosco os seus próprios planos. Os discípulos tinham os planos deles e o Senhor disse, não vai acontecer o plano de vocês. Deus é soberano. Mas eu amo tanto vocês e sou tão amigo de vocês que eu vou contar para vocês o plano de Deus. E aí ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus revela qual é o plano de Deus. O plano de Deus é que 10 dias depois que ele está subindo, depois de 50 dias da sua ressurreição, ele vai abrir os céus e vai mandar o Espírito Santo como um vento impetuoso. E línguas de fogo vão pousar sobre a cabeça dos discípulos e eles vão começar a pregar o evangelho em outros idiomas. E todas as pessoas estrangeiras que estão ali em Jerusalém ouvirão eles pregando pelo menos em 19 idiomas diferentes. E vão ser impactadas com esse sinal do poder de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e encheu a igreja de poder. Então, o projeto de Deus é fazer de você alguém cheio do Espírito Santo. E quando você for cheio do Espírito Santo, o poder de Deus vai dominar a sua vida. E, consequentemente, cheio deste poder, você então vai testemunhar. Você vai ser uma testemunha. O seu objetivo vai ser testemunhar acerca do que Cristo fez na sua vida. Falar quem você era antes de Cristo, o que Cristo fez por você e quem você se tornou depois que Ele entrou em sua vida. Testemunhar que Ele veio ao mundo e deu a vida na cruz para salvar o pecador. E todo aquele que se arrepender e crer nele será salvo. E Jesus diz então que eles têm que ser testemunhas em Jerusalém, que é a capital onde moram, mas depois eles têm que ir para Samaria, na região, para a Judéia, na região, depois para Samaria, que já são considerados inimigos estrangeiros, e eles vão chegar até os confins da terra. Jesus revela o seu plano. O plano de Jesus é salvar gente de toda raça, de cada tribo, de cada língua e de cada nação. Jesus salva os brasileiros, mas Ele também salva os estrangeiros. Jesus salva o japonês, salva também o chinês. Jesus salva o chileno, também salva o argentino. Jesus salva o boliviano, também Jesus salva, querido irmão, o espanhol, o romeno, o português, o africano. A Bíblia diz que no dia final, diante do trono do Senhor, vai ter gente de toda raça, de cada tribo, de cada língua e de cada nação. E todos vão cantar, digno ao Cordeiro de receber sabedoria, vitória, força e poder. E todos vão terminar cantando juntos, gente do mundo inteiro. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Para que isso aconteça, eu e você temos que pregar o Evangelho a toda criatura. O plano de Jesus é salvar. E Ele nos chama para participar do seu plano de pregar o Evangelho. Amigos seus caminham hoje a passos largos para o inferno. E o coração deles só vai ser mudado se você abrir a sua boca e falar do grande Deus que nos amou e deu seu único Filho na cruz para perdoar os nossos pecados e para nos reconciliar com Ele. Pense em alguém que você ama e está longe de Cristo. Essa pessoa está debaixo da ira de Deus. Você tem orado por ela, mas diga: Senhor, me dá a oportunidade de testemunhar, porque você tem o Evangelho que pode mudar o coração dessa pessoa. E você fala assim: Senhor, abre o coração dessas pessoas quando eu abrir a boca para falar do teu amor. Peça ao Senhor: Senhor, dá-me almas. Deus, Cristo Jesus morreu pelo povo dele. O povo dele precisa ser alcançado. E o Senhor quer usar a mim. Então o Senhor usa a minha vida. Essas almas são tão preciosas que elas custaram o sangue do Filho de Deus, tal como a minha é. Elas precisam do perdão de Deus. E o Senhor quer nos usar para pregar o Evangelho para essas vidas. Você tem falado do amor de Jesus para os seus amigos? Você tem falado do amor de Jesus para os seus familiares? Você os ama de verdade? Eles estão longe de Deus e você não fala nada. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos e irmãs. Que Ele nos levante para pregar o Evangelho a toda criatura. Amém, meus irmãos? Que Deus nos use. Que Deus faça de nós ganhadores de almas, para que muitas vidas venham a Cristo Jesus e haja festa, alegria nos céus, por pecadores que vão se arrepender e vão ser transformados pelo Senhor. Que Deus use a sua vida, que Ele cumpra o plano dele em você, que você seja um instrumento para que pessoas sejam libertas das garras do diabo e trazidas para o reino do Filho do amor de Deus, em nome de Jesus. Amém! Pastor, o que a ascensão revela para o nosso coração? Ela revela o nosso coração. A ascensão de Cristo revela que Deus é soberano. Ela revela o plano do Senhor. Mas, em último lugar, o que o texto nos ensina? Qual é a última revelação da ascensão? A última revelação da ascensão de Cristo para mim e para você é que a ascensão de Cristo revela a nossa esperança. Imaginem comigo, irmãos, que vocês estão ali com Jesus. Tudo bem que Ele prometeu, Ele vai dar o Espírito Santo. Mas de repente Ele passa as últimas instruções e Ele começa a subir. Como é que ia ficar seu coração? O discípulo, eu imagino o discípulo chorando, falando: meu Deus, como é que vai ser agora? Imagine, quando você se despede de alguém que você ama. Eu me lembro quando eu saí da minha região para vir morar em São Paulo, com 17 anos de idade. Tem uma música sertaneja que mexe muito com o meu coração, porque parece muito com a cena. Ela diz assim: no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão nos meus cabelos, começou a falar. Eu só lembro da minha mãe chorando, irmãos. Chorando, chorando. E eu chorando. Agora imagina, se quando a gente despede da mãe, é algo tão forte assim, imagina Jesus subindo. Como é que aqueles homens estavam? Eles falavam: agora vai dar tudo errado. Se depender de nós, está tudo lascado. Desculpa falar desse jeito. Eles estavam: agora a bola murchou, já era. Nós não temos condição nenhuma.
E quando eles estão ali naquela agonia, Deus é tão maravilhoso, que aparecem 2 anjos ali. A Bíblia diz que aparecem, quando estão olhando para o céu, Jesus está subindo na nuvem. Isso, eu imagino eles assim, encostando a cabeça. E agora, José? O que vai rolar agora? A Bíblia conta para nós, versículo 10, que estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. 2 anjos. E outros falam, ei, por que vocês estão chorando desse jeito aí? Por que vocês estão nessa nostalgia toda? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Por que vocês estão parados olhando para o céu? Jesus subiu, já era. Jesus desapareceu. Eu acho, irmão, que Jesus desapareceu, esse cara ali, meia hora, né? Olhando, meu Deus, será que ele foi mesmo? Será que ele não volta? E aí, então, o anjo fala assim, o que vocês estão parados aí, olhando para as alturas, nessa perplexidade toda? E aí ele revela a esperança que eu disse para você. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Irmãos, não acabou. Não foi adeus, foi até logo. Ele vai voltar. Antes dele voltar, talvez nós, os que morremos, vamos nos encontrar com ele no céu. Mas depois ele vai voltar, vai arrebatar a sua igreja e vai criar novos céus e nova terra. E vai mudar tudo. Vai lançar no inferno aqueles que o rejeitaram, sim, vão receber a sua ira, mas nós, os que cremos, seremos transformados em glória e teremos um corpo de glória como o Senhor tem e habitaremos eternamente na sua presença. O que os anjos dizem, ei, não acabou, não é adeus, é até logo. Essa não é a palavra final, não é a última palavra é do Senhor. E Ele prometeu que vai voltar. Do mesmo modo que vistes esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, Ele virá. Do mesmo modo que o vistes subir. Quando eu era jovem, tocava na banda da igreja, nós tocávamos uma música, tinha até um ritmo bom, ela dizia, a terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará, toda a terra se ajoelhará. Meu amigo no baixo, tum, 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 tum. Oh, aleluia, ele voltará, oh, aleluia, para me levar. Não acabou, irmão. Oh, aleluia. Ele voltará. Oh, aleluia. Para me levar. Não acabou. Qualquer tragédia que você enfrente aqui, não é a palavra final, é uma palavra semifinal, não acabou. Quem tem a última palavra a seu respeito é o Senhor. Ele te ama e Ele morreu na cruz por você, e Ele prometeu que vai buscar você. Ele está preparando uma mansão no céu para você. Ele te ama, não importa o que o diabo faz, não importa que homens te ataquem, não importa em problemas, lutas ou enfermidade, você é de Jesus e Ele vai te buscar. E você vai passar a eternidade na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, abandone a falta de esperança. O Senhor te ama, Ele morreu por você. E Ele vai fazer a obra dEle dar certo na sua vida. E vai voltar para te buscar. Então deixa a angústia de lado. Entrega a depressão, a ansiedade na mão do Senhor. Faça como as nossas crianças cantam. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Léo lembrou da escola dominical, né, Léo? Que bênção, irmão. Joga fora a tristeza. Entrega para Jesus o seu desespero. Conta para Ele a sua dor.
Você é dele, ele te ama. Ele morreu por você, ele ressuscitou, ele não te abandona, ele não desiste de você, ele vai te buscar, ele te carrega no colo. Entrega para ele essa angústia. A sua esperança é eterna. Sua vida não se resume a esse mundo. Esse mundo não é nada perto da grande eternidade que você viverá. Então, pare de olhar para os seus problemas. Pare de olhar para o vento. Pare de olhar para o mar. Olhe para Jesus, que morreu na cruz para te salvar. E um dia voltará para te buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não falei para vocês que a ascensão era uma bênção? Ele tinha que subir. Ele tinha que ir embora. Ele tinha que sentar à direita de Deus. Ele tinha que assumir o trono. E ele está voltando. E vai submeter tudo a ele. E nós vamos passar a eternidade na presença dele. Irmão, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Mas eu fico pensando, como vai ser o dia em que eu puder ver ao Senhor Jesus? Eu não vou poder ficar de pé, irmão. Não vai ter jeito. A hora que ele olhar para mim, se ele me deixar chegar perto, eu vou beijar os pés dele. E vou dizer que eu o amo. E vou agradecer pela misericórdia que ele tem comigo. Pela paciência, pela longanimidade. Porque ele morreu por mim. E vou dizer, Jesus, eu te amo, eu sou teu. Eu quero viver para ti toda essa eternidade. Que bênção maravilhosa. Minha irmã, Jesus vai olhar nos seus olhos. Raíssa, ele vai dizer, fiz tudo por você. Preparei tudo por sua causa. Te amo demais. Que bênção maravilhosa. Irmãos, nós somos as pessoas mais amadas da terra. Que Deus nos dê um coração totalmente de Cristo Jesus. Que Ele tire da nossa vida qualquer prioridade que não seja Ele. Que Ele nos dê um coração submisso à sua soberania. Que nós nos engajemos na missão e cumpramos o plano dele para nós. Obedecendo a sua palavra e pregando o seu evangelho. E que nossa esperança esteja posta no Senhor, que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Glória a esse Salvador maravilhoso. Ele é o Rei da glória. Portanto, louve-o, adore-o, sirva-o no dia final. Você vai se encontrar com Ele e vai passar a eternidade na sua presença, porque Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.